Qual é atualmente a potência mais poderosa do planeta? Se você pensou nos Estados Unidos, acertou em cheio. Alguns estudiosos chegam a comparar a liderança mundial desse país com o Império Romano. Nem o Império Britânico, diz o historiador estadunidense Paul Kennedy, nem a França Napoleônica, nem a Espanha de Filipe II, nem o Império de Carlos Magno, nem mesmo o Império Romano podem se comparar à atual dominação norte-americana. Paul Kennedy menciona nessa afirmação diversos tipos de império em diferentes períodos históricos. Talvez num futuro próximo tenhamos a China como protagonista no cenário mundial. O fato é que a partir desse vídeo começaremos a estudar os impérios surgidos no século XIX. Esses impérios fizeram parte de um fenômeno mais amplo que estava ligado ao desenvolvimento e à expansão do capitalismo pelo mundo entre os séculos XIX e XX. Fenômeno esse que é conhecido como imperialismo ou neocolonialismo, que na verdade são dois fenômenos um pouco diferentes, mas que são resultantes do mesmo impulso e que historicamente encontram-se interligados. É bom que se diga, contudo, que o século XIX não foi apenas o do imperialismo, foi também o de novas revoluções na Europa e o do nascimento do socialismo. Veremos nesse vídeo e nos próximos como tudo isso aconteceu. Como já vimos em vídeos anteriores, ao período inaugurado pela Revolução Francesa na Europa, seguiu-se uma reação contra-revolucionária que se traduziu no Congresso de Viena e na chamada Santa Aliança. Em 1830, entretanto, uma nova revolução na França provocou a queda definitiva da dinastia Bourbon e a adoção de uma fórmula de compromisso que foi a monarquia constitucional. Em 1848, a França seria sacudida mais uma vez por uma revolução, da qual surgiria a Segunda República. Na sua esteira, quase toda a Europa seria convulsionada por revoluções. Nesse processo, um novo personagem entraria em cena, que foi o proletariado, com suas exigências de direitos sociais que ampliariam um moderno conceito de democracia. Nesse vídeo eu falarei especificamente sobre o último Bourbon, que foi o Luís XVIII. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab, como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Em 1815, como vimos, o poder dos Bourbons foi restaurado na França na pessoa de Luís XVIII. A Constituição outorgada pelo novo rei tentava conciliar os princípios do antigo regime com algumas conquistas da Revolução, como a igualdade de todos perante a lei e a liberdade de expressão. Preservava ainda a separação entre os poderes, cabendo ao rei o poder executivo. Consagrava o voto censitário, pelo qual o eleitor devia ser contribuinte e pagar determinado valor em impostos, de acordo com a idade. Se tivesse 30 anos, pagaria 300 francos. Se tivesse 40 anos, pagaria 1.000 francos. A medida reduziu o eleitorado a apenas 90 mil indivíduos. Três tendências prevaleciam entre os grupos políticos. Tínhamos os ultra-realistas, que era uma facção constituída de nobres e que buscavam recuperar os privilégios perdidos. Seu líder era o irmão do rei, que era o conde Carlos de Artois. Tínhamos os liberais, que eram liderados por Lafayette e que formavam uma coligação heterogênea com republicanos e bonapartistas que queriam preservar as conquistas revolucionárias. Entre essas duas facções estavam os constitucionalistas, que eram liderados por Guizot, e seu lema era a aplicação estrita da Constituição. Com a morte de Luís XVIII em 1824, subiu ao trono seu irmão Carlos de Artois como Carlos X. Desse modo, os ultra-realistas chegavam ao poder. Foi aprovada então uma lei que previa a indenização dos nobres cujos bens haviam sido confiscados e outra lei que punia com a morte a profanação das igrejas. As eleições de 1830 deram maioria à oposição liberal na Câmara. Carlos X respondeu a isso com um ato de força. Ele suprimiu a liberdade de imprensa, dissolveu a Câmara e convocou novas eleições. A imprensa, entretanto, rejeitou essas medidas. Com isso, diversas barricadas surgiram nas ruas de Paris. Depois de 3 dias de luta, que iam de 27 a 29 de julho de 1830, Carlos X foi obrigado a fugir. Um registro desse período histórico aparece no romance Os Miseráveis de Victor Hugo. Deposto o rei, os republicanos não puderam mudar o regime, apesar do apoio popular que tinham em Paris. A burguesia preferia a monarquia constitucional à república democrática. A coroa foi entregue então ao Duque de Orleans, por nome Luís Filipe. Começava desse modo a monarquia de julho. A Revolução de 1830 repercutiu por toda a Europa. Os belgas, apoiados pela Inglaterra, libertaram-se da Holanda, a qual
qual estavam submetidos desde o Congresso de Viena. Na Península Itálica, a Sociedade Secreta Carbonária promoveu agitações liberais que resultaram numa constituição que foi imposta ao rei das duas Sicílias. Agitações semelhantes ocorreram em Portugal e Espanha, assim como na Confederação Germânica. No próximo vídeo eu falarei sobre o liberalismo, o nacionalismo e o socialismo. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.